Você já parou para pensar como começa o seu dia? Muitas vezes acordamos e imediatamente pegamos o celular, olhamos as notícias, checamos as redes sociais ou já começamos a pensar nas preocupações que nos esperam. Mas e se eu te disser que a forma como você inicia o seu dia pode determinar o quanto de bênçãos você experimentará? A Bíblia nos ensina algo poderoso em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Perceba, em tudo, não apenas nas coisas boas, mas em todas as circunstâncias. O próprio Jesus nos deixou um exemplo transformador sobre o poder da gratidão. Antes de multiplicar os pães e os peixes, ele agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu. Há um princípio espiritual profundo aqui. A gratidão abre as portas do céu e multiplica aquilo que está em nossas mãos. Hoje, você vai descobrir como começar o seu dia. Agradecendo a Deus pode revolucionar completamente a sua vida e fazer com que as bênçãos se multipliquem de forma sobrenatural. Nós vivemos em uma geração que acorda reclamando. Reclamamos do trânsito antes mesmo de sair de casa. Reclamamos do trabalho, das contas, dos relacionamentos. E quando começamos o dia com murmuração, estamos fechando as janelas dos céus sobre nossas vidas. Você sabia que a murmuração impediu uma geração inteira de entrar na Terra Prometida? O povo de Israel vagou 40 anos no deserto, não por falta de provisão divina, mas porque escolheram reclamar ao invés de agradecer. Quantas bênçãos estamos perdendo simplesmente porque esquecemos de ser gratos? Quando você acorda e a primeira coisa que faz é reclamar, você está dizendo a Deus que o que Ele tem feito não é suficiente. Mas quando você abre os olhos e diz, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, algo muda no mundo espiritual. A palavra de Deus nos revela em Salmos capítulo 100, versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Você percebe? A gratidão é a porta de entrada para a presença de Deus. Não entramos na presença dele com exigências ou reclamações, mas com gratidão. E é na presença dele que há plenitude de alegria e delícias para sempre. Jesus sabia disso perfeitamente. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11, quando ele estava diante de 5.000 homens famintos, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes nas mãos, o que ele fez? Tomou Jesus os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Ele agradeceu antes do milagre acontecer. Ele não esperou ter comida suficiente para todos para então agradecer. Ele agradeceu pelo pouco que tinha e Deus multiplicou. Essa é uma lição que precisamos aprender urgentemente. Você quer ver multiplicação na sua vida? Comece agradecendo pelo pouco que você tem agora. Agradeça pelo emprego que você tem, mesmo que não seja o ideal. Agradeça pela família que você tem, mesmo com todas as imperfeições. Agradeça pela saúde que você tem, mesmo que não esteja perfeita. Porque quando você agradece, você está declarando que reconhece a mão de Deus operando em sua vida. E Deus multiplica aquilo que é reconhecido e honrado. Pense nisso. Se Jesus, sendo Deus em carne, agradeceu antes de multiplicar, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos instrui: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Veja a ordem: primeiro a gratidão, depois a petição. Nós costumamos fazer o contrário. Acordamos e já começamos a pedir, mas Deus quer que primeiro reconheçamos o que Ele já fez,
para então apresentarmos o que precisamos. A gratidão não é apenas uma boa prática religiosa, é um princípio espiritual que ativa o poder de Deus em nossa vida. Quando você agradece, você está exercitando fé. Você está dizendo: Deus, eu confio que o Senhor tem cuidado de mim e continuará cuidando. Deixe-me fazer uma pergunta. Você consegue lembrar das últimas 5 coisas que Deus fez por você? Muitas vezes estamos tão focados no que ainda não temos que esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. Os 10 leprosos foram curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. Jesus perguntou em Lucas capítulo 17, versículo 17: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Quantas vezes nós somos como os 9 que receberam a bênção e esqueceram de voltar para agradecer? E sabe o que Jesus disse ao único que voltou? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse homem não apenas foi curado fisicamente, ele recebeu salvação completa. A gratidão dele abriu uma dimensão maior de bênção. Pense na gratidão como uma semente. Quando você planta uma semente de gratidão pela manhã, você está semeando no campo espiritual. E toda semente plantada produz colheita. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos lembra: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia gratidão, você colherá bênçãos multiplicadas. Se você semeia murmuração, você colherá mais motivos para reclamar. É uma lei espiritual tão certa quanto a lei da gravidade. Você escolhe o que vai semear toda manhã quando abre os olhos. Mas como fazer isso de forma prática? Você deve criar um hábito de gratidão intencional. Antes mesmo de sair da cama, ainda deitado, diga em voz alta: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque eu abri meus olhos, porque meu coração está batendo, porque eu tenho ar nos meus pulmões. Pode parecer simples, mas é poderoso. Você está reconhecendo que a própria vida é um presente. Depois, ao longo do dia, continue cultivando esse espírito de gratidão. Agradeça pela comida no prato, pelo teto sobre sua cabeça, pelas pessoas ao seu redor. A primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, não diz: agradeça apenas pelas coisas grandes, mas em tudo dai graças. Tudo significa tudo. E tem mais. A gratidão transforma a sua perspectiva. Quando você agradece, você tira os olhos do problema e coloca em Deus. Você para de focar no que está faltando e começa a enxergar o que já tem. Isso muda completamente a atmosfera espiritual ao seu redor. Salmos capítulo 103, versículo 2, nos exorta: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Você percebe? Nós temos a tendência de esquecer. Por isso, precisamos fazer um esforço consciente para lembrar e agradecer. É importante que você reserve momentos específicos do seu dia para enumerar as bênçãos de Deus. Lembre-se de que Jesus, nosso maior exemplo, viveu uma vida de gratidão constante. Em João capítulo 11, versículo 41, diante do túmulo de Lázaro, antes mesmo do milagre acontecer, ele orou: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele agradeceu no tempo presente antes de ver o resultado. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que multiplica. Quando você agradece antes de ver, você está declarando que confia completamente em Deus. E Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A verdade é esta: você nunca será verdadeiramente feliz até aprender a ser grato. A felicidade não está em ter tudo o que você quer, mas em agradecer por tudo o que você tem. Quando você desenvolve um coração grato,
você descobre que já tem muito mais do que imaginava. Você tem vida, você tem saúde, você tem família, você tem o amor de Deus. E se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa promessa está em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Se Deus já nos deu o maior presente, Jesus Cristo, podemos confiar que Ele também nos dará tudo o mais que precisamos. Então, a partir de hoje, faça dessa prática a primeira coisa do seu dia. Antes de olhar o celular, antes de pensar nos problemas, antes de qualquer outra coisa, agradeça. Diga: Senhor, obrigado por este novo dia. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor preparou para mim. Obrigado, porque o Senhor vai me guiar, proteger e abençoar. E observe como isso transforma não apenas o seu dia, mas toda a sua vida. A gratidão atrai mais bênçãos. A gratidão multiplica o que você tem. A gratidão abre portas que nenhum homem pode fechar. Comece hoje mesmo a experimentar esse princípio poderoso que Jesus nos ensinou. Agora vamos juntos levar tudo isso diante do trono da graça em oração. Pai amado, eu venho diante da Tua presença neste momento com um coração cheio de gratidão. Obrigado, Senhor, por mais este dia de vida que o Senhor me concedeu. Obrigado porque eu posso respirar, porque meu coração bate, porque eu tenho saúde e forças para continuar. Senhor, eu reconheço que tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou vem das Tuas mãos. O Senhor é o Deus que me sustenta, que me guarda, que me abençoa a cada instante. Pai, Tu sabes que muitas vezes eu acordo focado nos problemas, nas preocupações, nas dificuldades que me esperam. Tu conheces os momentos em que eu esqueço de agradecer e começo o dia reclamando. Tu vês quando eu olho para o que me falta ao invés de enxergar tudo o que já tenho. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que fui ingrato. Perdoa-me por não reconhecer Tuas bênçãos diárias. Perdoa-me por murmurar quando deveria estar agradecendo. Senhor, eu oro para que o Senhor transforme o meu coração. Eu peço que o Senhor coloque em mim um espírito de gratidão constante. Ajuda-me a começar cada dia reconhecendo Tua bondade e fidelidade. Pai, ensina-me a agradecer em todas as circunstâncias, não apenas nas boas, mas também nas difíceis, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Ajuda-me a ter a mesma atitude de Jesus, que agradecia antes mesmo de ver o milagre acontecer. Eu quero aprender a agradecer pelo pouco que tenho agora, confiando que o Senhor vai multiplicar. Pai, remove de mim todo espírito de murmuração e reclamação. Que eu não seja como os 9 leprosos que foram curados e esqueceram de voltar para agradecer, mas que eu seja como aquele que reconheceu Tua graça e voltou para Te adorar. Senhor, eu quero ser uma pessoa grata, uma pessoa que reconhece Tua mão em cada detalhe da vida. Ajuda-me a lembrar dos Teus benefícios todos os dias, a nunca me esquecer de tudo o que o Senhor tem feito por mim. Eu declaro que a partir de hoje, a gratidão será a primeira coisa que sairá da minha boca todas as manhãs. Eu creio que quando eu agradeço, as janelas dos céus se abrem sobre a minha vida. Eu confio que a gratidão multiplica as bênçãos, assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes depois de agradecer. Eu declaro que minha vida será marcada por um espírito de contentamento e reconhecimento. A palavra diz, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu escolho obedecer a essa palavra, Senhor. Eu escolho apresentar minhas petições com ações de graças. Eu creio que o Senhor é fiel e que nunca me desamparou. Eu creio que o Senhor tem cuidado de mim desde o dia em que nasci até hoje e continuará cuidando até o fim dos meus dias.
Salmos, capítulo 34, versículo 8 diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Senhor, eu já provei da tua bondade tantas vezes e por isso eu te agradeço. Eu te agradeço pelas bênçãos que eu posso ver e também pelas que eu não vejo. Eu te agradeço pelas orações que o Senhor respondeu e também pelas que o Senhor, em tua sabedoria, escolheu responder de forma diferente do que eu esperava. Pai Celestial, eu peço que o Senhor multiplique as bênçãos na minha vida. Assim como Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou milhares de pessoas, eu peço que o Senhor pegue o pouco que eu tenho e multiplique. Multiplica minha saúde, multiplica minhas finanças, multiplica minha paz, multiplica minha alegria, multiplica meus relacionamentos. Senhor, eu entrego em tuas mãos tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, e peço que o Senhor faça o milagre da multiplicação. E, Senhor, eu intercedo agora por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Eu oro pelos meus filhos, Pai. Coloca neles também um coração grato. Ensina-os desde cedo a agradecer, a reconhecer tuas bênçãos, a viver uma vida de contentamento. Protege-os de todo espírito de ingratidão e murmuração, que eles cresçam, conhecendo o Senhor e andando em teus caminhos. Eu oro pelos meus pais, Senhor. Abençoa-os, guarda-os, dá-lhes saúde e paz. Que eles vejam o fruto da semente de fé que plantaram em minha vida. Eu oro pelo meu cônjuge, Pai. Fortalece nosso relacionamento, enche nosso lar de gratidão e amor. Que nós sejamos um casal que honra o Senhor em tudo. Eu oro pelos meus amigos, pelas pessoas que estão perto e também por aquelas que estão distantes. Senhor, toca no coração de cada um deles. Que eles também descubram o poder da gratidão. Que eles aprendam a começar o dia agradecendo ao Senhor. Eu oro especialmente por aqueles que estão passando por momentos difíceis, por provações, por lutas. Vai dar a eles forças para agradecer mesmo na tempestade. Mostra a eles que o Senhor está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, que essa verdade seja real na vida de cada pessoa que precisa de um milagre hoje. Eu oro pela restauração das famílias, Senhor, onde a divisão traz união, onde a mágoa traz perdão, onde há silêncio traz diálogo, onde há frieza traz amor. Senhor, eu peço que o Senhor derrame tua graça sobre cada lar. Que as famílias aprendam a agradecer umas pelas outras, a valorizar a presença uns dos outros. Que os pais agradeçam pelos filhos, que os filhos agradeçam pelos pais, que os cônjuges se agradeçam mutuamente. Que a gratidão seja a base de relacionamentos saudáveis e abençoados. Senhor, eu oro também por proteção. Protege-nos de todo mal, de todo perigo, de toda cilada do inimigo. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, conforme está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 17. Cobre-nos com teu sangue precioso. Envia teus anjos para acampar ao nosso redor. Guarda nossa entrada e nossa saída, agora e para sempre. E que em meio a essa proteção, nós sejamos gratos, reconhecendo que é o Senhor quem nos livra de todo perigo. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor está ouvindo esta oração. Obrigado porque o Senhor é fiel e justo. Obrigado porque as promessas do Senhor são sim e amém. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu me apoio não no meu próprio entendimento, mas em Ti. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 dizem: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Senhor, eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Eu confio que o Senhor está dirigindo meus passos e preparando um futuro abençoado para mim. Eu termino esta oração com um coração transbordando de gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo que o Senhor já fez, pelo que está fazendo agora e pelo que ainda vai fazer. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Eu creio que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Eu entrego este dia em tuas mãos. Que tudo o que eu fizer seja para a glória do teu nome. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Nunca se esqueça do que a palavra de Deus nos ensina em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não é opcional, é a vontade de Deus para a sua vida. E quando você vive na vontade de Deus, você vive no centro das bênçãos. Jesus nos mostrou que agradecer antes do milagre é o caminho para a multiplicação. Ele agradeceu com 5 pães e 2 peixes nas mãos e alimentou milhares. Imagine o que Deus pode fazer com a sua vida quando você adota esse mesmo princípio. Comece amanhã, assim que abrir os olhos, agradecendo. E observe como Deus vai transformar completamente a sua realidade. A vitória já é sua, porque você serve a um Deus que é fiel e que multiplica as bênçãos daqueles que o honram com gratidão. Se esta palavra tocou seu coração, não guarde só para você. Envie para aquele amigo ou familiar que está precisando ouvir isso hoje. Escreva Amém nos comentários se você crê nesta promessa. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecerão sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e sua família. Deus abençoe. Deus abençoe.